Bom, para ilustrar uma aplicação disso que a gente acabou de ver, da lei de Coulomb, vamos resolver um problema. Então aqui a gente tem um problema. A gente tem 3 partículas carregadas e as 3 partículas estão no vértice de um triângulo equilátero. Está desenhado aqui, de lado 1 metro. Né? 1 metro, 1 metro, 1 metro. As 3 cargas estão dadas aqui. A carga 1 é negativa, tem um certo valor menos que depois eu vou dar um valor numérico. A carga 2 também tem um valor menos que, e a carga 3 é positiva. Então essas duas são negativas e essa aqui é positiva. Ok? E o que a gente quer é, acha a força resultante sobre cada partícula. Então a primeira coisa que a gente tem que perceber aqui é que o problema é um pouquinho mais complicado do que aquela situação que eu mostrei, porque a gente tem 3 cargas. E aqui ele está pedindo, o problema pede para você achar a força resultante. A força resultante, a gente sabe que é uma grandeza vetorial. Então, essa grandeza vetorial, a gente vai ter que decompor nos seus componentes, certo? Para achar o valor da força resultante num eixo Y, que eu estou desenhando aqui, e no eixo X, né? Ou seja, o componente horizontal e o componente vertical dessa força resultante. Então, vamos começar a ver qualitativamente como é que são essas forças, ok? Para isso, eu desenhei um triângulo maior aqui à direita, e a gente vai lembrar só qual é o sinal da carga em cada vértice do triângulo. Aqui é carga negativa, aqui é carga negativa e aqui é a carga positiva. Então a força que a partícula 1 faz na partícula 2, a gente tem que pensar na lei de Coulomb. As partículas têm mesmo sinal, então a força vai ser de repulsão. Então a partícula 1 vai fazer uma força na partícula 2 de repulsão ao longo dessa linha que une as duas partículas. Então a gente pode desenhar essa força aqui. E eu vou chamar essa força de F12, porque é a força que a partícula 1 faz na partícula 2. Ok? Aqui a gente vai ter a força F21, que é a força que a partícula 2 faz na partícula 1. Então aqui a gente tem as forças apontando para a repulsão, certo? A partícula 2 faz uma força na partícula 3. Os sinais são opostos, a força é de atração. Então desenhei aqui. E a partícula 1, o último par que falta, a partícula 1 e a partícula 3 também são contrários os sinais, são 2 tipos contrários, então a força vai ser de atração também. Então eu desenho a força aqui. Essa é a força que a partícula 1 faz na 3 e essa é a força que a partícula 2 faz na 3. Certo? Faltou só o par, que é a reação a essa força aqui, que é a força que a 3 faz na 1. Certo? A força que a 3 faz na 1 é de atração, então força 3 faz na 1. E a força que a 3 faz na 2 também é de atração. Então essa é a força que a 3 faz na 2. Ok? Eu não escrevi aqui qual o valor da força, mas a gente já vai reparar que o valor das cada setinha essas setas vermelhas que eu desenhei representa uma força de mesmo módulo. Por quê? O módulo das cargas é o mesmo, certo? Então o produto dos dois vai ter o mesmo módulo. O que está variando aqui, essas forças são de repulsão ou são de atração. Né? Isso vai dar essas direções diferentes que a gente obtém para essas setas. Então, essas setas vermelhas são as forças que cada partícula faz em um outro par. Mas, na verdade, a força que essa partícula sente não é nem essa força vermelha nem essa outra. Vai ser a resultante, a somatório vetorial dessas duas forças. Né? Pela figura, a gente já dá para ver, pela simetria do problema, que essa força resultante vai ficar para a direita, certo? Porque a soma vetorial desses dois vetores dá um vetor assim. Né? A soma vetorial desses dois vetores dá um vetor assim. E a soma vetorial desses dois vetores dá um vetor assim. Então o que falta para a gente agora é substituir os valores numéricos das cargas para encontrar o valor dessa soma vetorial. Então a gente vai lembrar também como fazer a soma vetorial desses dois vetores, desses dois e desses dois também. O que a gente precisa fazer agora é fazer essas somas vetoriais dos vetores vermelhos para saber a força que efetivamente cada carga está sentindo, certo? Então aqui a gente tem os valores numéricos das cargas. A carga Q é 3,0 microcoulomb, e esse micro, essa letra mi, significa 10 a menos 6, certo? Então 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Coulomb é uma unidade grande de carga.
E aqui a gente tem as cargas. A carga 1 e a carga 2 é o negativo disso, são cargas negativas. E a carga 3 é o positivo, exatamente 3 microcoulombs. Ok? Então como é que a gente faz a soma? Aqui eu fiz um zoom, tá, dessa soma vetorial desses dois vetores. Estão desenhados aqui. Então para fazer a soma vetorial dos dois vetores, a gente usa a lei dos cossenos. Ok? A gente sabe o módulo desse vetor, a gente sabe o módulo desse vetor. Esse vetor, a gente, quando faz a soma vetorial, a gente basicamente liga esse vetor a esse vetor aqui. Por isso que esse é o vetor que é a soma desses dois vetores. Certo? Então, usando a lei dos cossenos, a gente tem dois lados do triângulo, esse e esse, ou melhor, esse e esse, né? Porque esse lado é igual a esse lado. E a gente tem um ângulo, esse ângulo aqui. Certo? Esse ângulo aqui, olhando para a figura, e lembrando que isso aqui é um triângulo equilátero, esse ângulo aqui é de 60 graus, então o complemento dele é de 120. Certo? Então esses dois vetores estão separados por um ângulo de 120 graus. Então a gente sabe como relacionar um módulo desse vetor, um módulo desse vetor e um módulo do vetor que é a soma dos dois. O quadrado da soma, que eu chamei de F1, é a soma dos quadrados desses lados, mais duas vezes F1, F, o primeiro vetor, força, a segunda força, e o cosseno do ângulo entre eles. O cosseno de 120 graus é menos 1/2, ok? Aqui eu tenho o valor de cada elemento desse da soma, o F21, certo? A lei de Coulomb diz pra gente que o F21 vai ser a constante vezes Q1, Q2 sobre a distância ao quadrado. Aqui eu estou substituindo os valores numéricos. 9 vezes 10 à nona, certo? É a constante, assumindo que a gente vai usar carga em Coulomb e distância em metro. Aqui está a carga em Coulomb do primeiro, a carga em Coulomb do segundo, sobre a distância ao quadrado, que é 1 metro, facilita o cálculo. 1 ao quadrado é 1, certo? Então isso aqui dá 8,1 vezes 10 a menos 3 newtons. Então encontramos o tamanho desse vetor. A força que a partícula 3 faz na partícula 1, esse outro vetor, tem uma direção diferente, mas tem o mesmo módulo. A gente viu que as três cargas estão igualmente espaçadas e têm o mesmo módulo. Então a força tem o mesmo módulo. Então eu sei que F31 tem o mesmo valor de F21 que eu já calculei. Ok? Então substituindo esse valor para F21 e o mesmo valor para F31 aqui e aqui, a gente obtém a força 1 ao quadrado, tira a raiz quadrada disso e obtém 8,1 vezes 10 a menos 3 newtons. Então vocês podem pensar, ué, mas deu o mesmo valor de cada uma dessas aqui? É, quando eu fiz o desenho eu não sabia isso, certo? Mas esse vetor e esse aqui formam um triângulo equilátero, certo? Os três têm o mesmo módulo. Então, com isso a gente descobriu qual é a força resultante em 1. Voltando aqui para a figura, falta descobrir a força resultante em 2. Mas a gente viu que esse triângulo, esses dois vetores com a resultante ali, é igual a esse aqui com a força resultante aqui. As forças são iguais, o ângulo continua sendo 120 graus. Então esse resultado que eu obtive vale para cá também. A F2 está aqui, certo? O módulo da F2 está aí. Se você quiser saber os componentes na direção horizontal e vertical, é só desenhar aqui, encontrar os ângulos e projetar, ok? A força sobre a terceira partícula é um pouco diferente, porque o ângulo entre essas duas forças que estão atuando nela é de 60 graus agora, não é mais 120. Então, o cálculo é um pouquinho diferente, certo? Na figura, a gente já está vendo que vai dar um vetor maior do que esse aqui, porque os dois ângulos estão mais próximos. Então, o somatório deles vai dar dois vetores de mesmo módulo, mas com um ângulo menor entre eles, vai dar um somatório maior, né? Então, se você fizer esse cálculo, você obtém a força sobre a terceira partícula de 14 vezes 10 a menos 3 newtons, ao invés de 8,1 vezes 10 a menos 3 newtons, que eram os dois primeiros casos, ok? Então aqui a gente fez um cálculo simples para esse problema de 3 cargas nos vértices de um triângulo equilátero.